Dívida americana explodindo, batendo recorde, ultrapassando 34 trilhões de dólares, praticamente impagável. Mas o foco não é só fazermos uma análise sobre a dívida americana, mas sim a dependência do Brasil com relação à taxa de juros nos Estados Unidos, que há muito tempo eu venho falando que, na minha opinião, não deverá cair tão rápido ou em tamanha magnitude como muitos do mercado esperam, que parece que, na minha opinião, com uma certa ingenuidade, deixam dados de lado e dados extremamente importantes que mostram que a inflação, pelo menos essa última milha, esse último quilômetro para trazer de volta para a meta de 2% do Banco Central, não será tão fácil de levá-la à meta. Na minha opinião, não terão êxito nessa parte final e com isso terão que manter a taxa de juros mais alta, porque vamos mostrar aqui todos esses pontos. Fica até o final porque ao terminar o vídeo eu vou fazer uma correlação com tudo com o Brasil, mostrando como isso afeta diretamente a nossa taxa de juros, a nossa precificação dos ativos e, portanto, os nossos planejamentos com investimento. Agora, se os Estados Unidos também já estão com uma dívida praticamente impagável, será então que financiar o governo americano começa a ficar perigoso? Veremos nessa correlação final lá no vídeo. Repito, dívida americana explodindo, 34 trilhões de dólares. Brasil completamente na dependência do que o Banco Central americano, o chamado Federal Reserve, fará com a taxa de juros. Vamos entender também daqui a pouco essa correlação e o que devemos ficar atentos. E vemos também uma mudança a cada semana do discurso de burocratas. Jerome Powell, presidente do Banco Central americano, que algumas semanas já falava mais firmemente que as taxas de juros deveriam cair esse ano, em duas, três ocasiões, agora já começa a falar que talvez nem esse ano caia. Terá que esperar ainda o ano que vem, mas se os dados econômicos piorarem, tudo pode mudar. Aquele famoso em cima do muro. Analisando todos os dados, todos os números que traremos aqui à tona dos Estados Unidos e do Brasil, eu venho cravando uma opinião que, claro, sempre podemos mudar. Na minha opinião, não teremos juros baixos, conforme grande parte do mercado está prevendo. Nos Estados Unidos poderão e deverão cair em breve e no Brasil não acredito nesses juros baixos. Vamos chegar nessa conclusão e sempre aberto a novas discussões, porque os dados na economia são sempre dinâmicos e vão alterando ao longo do tempo. Pois bem, Jerome Powell, como eu falei, o presidente do Banco Central americano, falou ontem que a inflação, aquele último quilômetro, a chamada last mile da inflação de levar à meta de 2%, está e deverá ser muito difícil de ser alcançada, mesmo com a taxa de juros hoje em 5,5% na maior economia do mundo, nos Estados Unidos. Discursos do Banco Central Europeu, dos seus burocratas, falando que já poderão ou deverão começar a pensar em cortar a taxa de juros. Veremos, porque eles também dependem da taxa de juros nos Estados Unidos. Já a Suíça surpreendeu e cortou a taxa de juros essa semana. E isso veio depois da inflação estar já no nível mais baixo nos últimos meses por lá. E Roberto Campos Neto aqui no Brasil falando que a situação fiscal, ou seja, as contas públicas brasileiras estão extremamente preocupantes e isso coloca pressão na nossa taxa de juros, que, além do mais, ao depender do corte da taxa de juros nos Estados Unidos, que vamos ver aqui se realmente acontecerá, isso coloca mais pressão ainda na nossa taxa de juros aqui. Quanto mais dificuldade em baixar a taxa de juros, mais a gente vê Lula e os seus asseclas pressionando o Banco Central para que eles baixem a taxa de juros na marra, uma taxa de juros mais baixa, no curto prazo acelera a economia. E eles precisam disso para angariar votos. Só que com o quadro fiscal deteriorado, graças ao governo incompetente, ineficiente e corrupto que temos, que gasta muito mais do que arrecada, isso coloca mais pressão ainda na curva de juros. Pois bem, existe uma plataforma chamada CME Group que ela faz a análise do que o mercado está prevendo dos cortes do Banco Central americano, o Federal Reserve. Ao olharmos aqui esse gráfico, a gente vê que o mercado está precificando um 58,3% de chance de, em junho de 2024, as taxas de juros caírem para o patamar entre 5% e 5,25%.
Hoje lá nos Estados Unidos está entre 5,25 e 5,5, ou seja, estão prevendo um corte de juros em junho de 2024 da magnitude de 25 basis points, ou seja, 0,25%. Mas esse percentual, essa probabilidade estimada de 58,3%, já esteve acima de 70% para o mês de junho, ou seja, com os dados mais fortes da economia americana, mostrando maior resiliência, o mercado começa a diminuir a aposta, a probabilidade de que a taxa de juros nos Estados Unidos cairão. Espere, eu já vou fazer uma correlação do porquê é extremamente importante que, se o Brasil quiser continuar baixando a taxa de juros, além de cuidar do cenário doméstico, que não está cuidando, pelo contrário está se deteriorando, se os Estados Unidos mantêm a taxa de juros mais alta, isso não permite o Brasil cortar juros. Mas vamos chegar lá daqui a pouquinho. Vamos lembrar também que um estudo que eu já mencionei em outro vídeo de um economista chamado John Williams, em que ele fala que a inflação na rua é entre 2 e 4 vezes o chamado CPI, o IPCA americano, a taxa de inflação oficial americana. Olhando aqui nesse gráfico, a gente vê que a inflação, na última leitura anualizada, está em 3,2%. O núcleo da inflação, que é aquela inflação quando você retira o preço de componentes voláteis como energia e alimentos, está agora em 3,8%. Vamos lembrar que a meta é de 2%. Portanto, percentualmente, ainda está bastante acima daquela meta estabelecida pelo Banco Central. E segundo o estudo de John Williams, dá para a gente fazer isso na prática. A inflação no Brasil está um pouco acima de 4%. Todos nós sabemos que a inflação real é muito maior do que isso, porque o IPCA, o CPI americano, eles são medidos através de uma média ponderada de uma cesta de consumo. Se você consome um produto que tem um peso menor dentro dessa cesta, obviamente o teu gasto será maior. E obviamente a inflação aqui é muito maior do que os 4 divulgados e nos Estados Unidos também. Basta falar com qualquer americano ou brasileiro que mora lá e sabe que a inflação continua muito mais alta, tá? Olhando até inclusive um outro índice de inflação que é os chamados sticky prices. O que são os sticky prices? Sticky é grudento, então aqueles preços grudentos, os itens de uma cesta de consumo que tem maior dificuldade em que o preço caia. Olhando nesse gráfico aqui, a gente vê a linha vermelha, que são os sticky prices, tirando o preço de alimentos e energia, também os componentes mais voláteis. A inflação dos sticky prices ainda está em 4,4% na leitura anualizada de fevereiro de 2024, ou seja, mais do que o dobro da meta de 2% de inflação, colocando mais pressão ainda ou dificuldade do Banco Central americano, Federal Reserve, em cortar as taxas de juros. Olhando aqui esse próximo gráfico, ele é da dívida pública americana, ultrapassou os 34 trilhões de dólares. Veja essa linha que ela é praticamente uma linha reta em nível de subida e não para de crescer. Não há qualquer indício que os Estados Unidos diminuirão o seu endividamento. Esses 34 trilhões de dólares já está praticamente num nível em que ela é impagável. Grande parte da dívida americana hoje é emitida com títulos de curto prazo, chamados T-bills, Treasury Bills, ou seja, são títulos com vencimento entre 4 meses e 2 anos. Os títulos mais longos, entre 2 anos e 10 anos, e os mais longos ainda acima de 10 anos, já representam um percentual menor da dívida emitida nos Estados Unidos. Ou seja, o mercado começa a ficar ressabiado com a dívida americana e exige um prazo mais curto para emprestar dinheiro para o governo americano. E os Treasury Bills com vencimento até 2 anos, que botam mais pressão na dívida americana porque o vencimento é curto, estão pagando acima de 4,3%. Taxas extremamente altas, e vamos lembrar que quando ele te remunera esses 4,3%, 4,4%, 4,5% nos títulos com vencimento de 2 anos, significa que nesse período ele tem que rolar a dívida, emitir nova dívida para pagar aquela dívida que está vencendo. Com os juros mais altos, esse nível de dívida sobe, ou seja, os juros da dívida também começa a pesar em cima do endividamento americano, que não para de crescer. Vamos olhar agora esse mesmo endividamento de 34 trilhões que eu mencionei em percentual sobre o PIB. Na Segunda Guerra Mundial,
ele representou 118% do PIB. Imagina isso lá nos anos 40, era brutal. Depois ela caiu drasticamente ali até os anos 70 e começou a subir novamente. Hoje está em 131% do PIB, um nível, de novo, que não para de crescer, conforme a gente vê nitidamente nesse gráfico aqui. Um outro ponto que complica a inflação americana, que dificulta que ela volte, ou que essa last mile, que ela caia até o nível pretendido pelo Banco Central de sua meta de 2%, é o chamado M2. O M2 é o montante de dinheiro em circulação em depósitos à vista, ou seja, aquele depósito que você pode sacar a qualquer momento e o banco tem que te pagar em D0 esse dinheiro, te devolver para você sacar ou usar esse dinheiro, e depósitos a prazo, ou seja, depósitos de curto prazo, digamos aí até 3 meses. Esse é chamado M2. Portanto, é a massa monetária de dinheiro em circulação em depósitos à vista e depósitos a prazo. Hoje está em 20,7 trilhões de dólares. Vamos lembrar que ela atingiu 22 trilhões. Mostra que o governo americano começa a diminuir um pouco do dinheiro em circulação, mas ainda está, e vemos isso nitidamente nesse gráfico, extremamente acima de qualquer nível histórico pré-pandemia. Mais dinheiro em circulação significa um processo inflacionário. O dinheiro vai perdendo o poder de compra, estamos falando basicamente da inflação do dólar. O dinheiro vai perdendo poder de compra e essa queda do poder aquisitivo do próprio dólar representa uma alta maior nos preços. Um ponto importante que a gente tem que lembrar e que a gente vai mostrar agora nos próximos gráficos é que, por mais que o Banco Central americano tenha subido a taxa de juros para conter a inflação, eles vêm mantendo uma política fiscal expansionista. Então eles puxam o freio de mão na política monetária, subindo a taxa de juros que enfraquece o consumo. Em paralelo, eles têm uma política fiscal, uns gastos públicos acelerando. É a mesma coisa que você tem um pé no breque e um pé pisando fundo no acelerador. Ou seja, você continua andando ou no mínimo você vai ficar parado. E simplesmente ficar parado, com a taxa de juros mais alta, o nível de endividamento continua crescendo. Portanto, a pressão é maior ainda. Mas nesse caso, os gastos públicos continuam historicamente crescendo. Então, portanto, política fiscal contracionista, freio de mão puxado, política fiscal expansionista, governo gastando mais e financiando esses gastos públicos através de emissão de novas dívidas. Como eu falei agora, eles emitindo, por exemplo, Treasury Bills, com vencimento de até 2 anos. Emitem dívida para financiar os seus gastos correntes no presente. Financiam, portanto, o aumento dos seus gastos através do endividamento, através de uma política fiscal expansionista. Mais dinheiro em circulação, como a gente acabou de mostrar no M2, e um governo gastando, que injeta mais dinheiro na economia. Ora, a inflação dificilmente, no seu último quilômetro, na last mile, dificilmente chegará no nível de 2%, forçando com que o Banco Central americano mantenha a taxa de juros mais alta, pressionando aqui no Brasil também. Nesse próximo gráfico, a gente consegue ver aqui os gastos governamentais em percentual do PIB. Em 1945, lá próximo da Segunda Guerra Mundial, esses gastos representavam 45% do PIB. Em 2022 estava em 48% do PIB. Claro que caiu frente ao ano de 2020 na pandemia, mas veja que historicamente são gastos crescentes frente ao PIB. A gente vê uma linha de tendência de alta claríssima nesse gráfico aqui. E mais, vamos colocar mais um ponto aqui de alerta, de preocupação. O Federal Reserve, o Banco Central americano, ele vem comprando cada vez menos os títulos governamentais, os títulos hipotecários, os títulos privados, assim como ele fez durante a pandemia. Ele colocou todos esses ativos para dentro do seu balanço para injetar dinheiro na economia. Agora ele começa a comprar menos para conseguir retirar parte desse dinheiro da economia e diminuir o seu balanço, que ficou extremamente inchado e extremamente carregado de dívidas, muitas delas complicadas, de difícil pagamento. E eles precisam ir ao longo do tempo limpando esse balanço do Banco Central e retirando
parte desse dinheiro injetado na economia, caso contrário a inflação não cederá. Nesse gráfico a gente consegue ver que essa leve queda ainda representa uma alta muito grande frente aos anos anteriores, mas já uma queda sim frente a esse pico que a gente viu em 2022 do balanço do Banco Central americano. Ou seja, quando o Banco Central americano para de comprar essas dívidas que ele vinha comprando, você tem o desaparecimento, a diminuição de um player principal que compra essas dívidas, e quando você tem alguém comprando a dívida, naturalmente a taxa de juros que ela remunera cai. Quando esse player sai do mercado, você tira essa pressão. Portanto, com todos esses quesitos envolvidos, tem aqui mais um deles. O grande player comprador sai do mercado, diminui o seu posicionamento de compra e você coloca mais pressão, deixa a taxa de juros, digamos, mais leve, aquela negociada a mercado, para ela continuar subindo, pressionando o custo dos empréstimos. Olhando aqui então o déficit americano, a gente vê que está mais ou menos em 420 bilhões de dólares, o déficit fiscal, quanto o governo gasta mais do que arrecada. Isso representa 1,6% do PIB, mas tem um adendo e uma complicação brutal. 420 bilhões, que representam 1,6% do PIB, é o déficit primário, sem incluir juros nessa conta. Conforme a gente consegue ver, inclusive nessa matéria aqui que saiu na Invest, a gente vê que os juros da dívida dos Estados Unidos, o serviço da dívida, o custo da dívida americana, já ultrapassa $1 trilhão apenas para pagar os juros da dívida. $1 trilhão representa 4% do PIB americano. Então 4% dá 1 trilhão em juros, mais 420 bilhões de déficit, que representa 1,6%, estamos falando de um déficit nominal de quase 6% do PIB. Um déficit muito grande, que continua crescendo por todos os fatores que nós mencionamos aqui. E hoje que eu estou gravando, quinta-feira, dia 4 de abril, saíram dados importantes da economia americana. Pedidos de auxílio-desemprego da semana anterior foram revisados de 210 para 212 mil, ou seja, aumentou o número de pedidos de pessoas solicitando o seguro-desemprego. Outro dado importante, os pedidos de auxílio-desemprego continuados caíram a 1,79 milhão na semana, ou seja, caiu abaixo da previsão de 1,81 milhão. Os pedidos de auxílios-desempregos caíram. Ou seja, isso coloca uma pressão maior no mercado de trabalho. Agora, os pedidos de auxílio-desemprego da semana anterior foram revisados para cima. O que eu quero dizer com isso? Vemos aqui claramente uns dados ambíguos em que uma parte mostra a economia ainda forte, resiliência no mercado de trabalho, e um outro dado que começa a mostrar que a economia americana já pode estar em um processo de crise. Outro dado importante que saiu hoje foi que as companhias americanas cortaram no mês de março postos de trabalho que ultrapassou os 90 mil postos. O que tinha sido no mês passado 84 mil, ou seja, mais empresa cortando o trabalho, que tira a pressão sobre os salários e, consequentemente, mais pessoas desempregadas demandariam menos produtos e serviços, que poderia melhorar, diminuir, ajudar na queda da inflação. Ou seja, tudo que eu estou falando aqui é que nos Estados Unidos apresentam dados ambíguos, mas ainda está extremamente forte a economia, que coloca pressão quando você tem um montante de circulação e de dinheiro ainda em circulação e você tem um governo gastando muito, um fiscal solto, como a gente mostrou aqui. Dito tudo isso, qual a relação então com o Brasil? Ora, é direta. Se os Estados Unidos mantêm a taxa de juros elevada, com todos esses fatores que nós mostramos, o Brasil coloca pressão no seu câmbio, na taxa de câmbio, se o Brasil baixa a taxa de juros, enquanto os Estados Unidos as mantém alta. Imagina o seguinte, grande parte dos investidores vê condições favoráveis em tomar um crédito nos Estados Unidos a taxa de juros X e aplicar esse dinheiro em países emergentes como o Brasil, onde a taxa de juros é maior do que esse X. Essa diferença de taxa de juros compensa. Ele toma um crédito, digamos, a 5% e investe a 12% no Brasil. Essa diferença ela é totalmente satisfatória. Se os Estados Unidos mantêm a taxa de juros ou derruba pouco e o Brasil vai derrubando muito, esse diferencial entre as taxas cai. E o diferencial, ao cair, coloca pressão nos investidores locais
que começam a fazer o seu juízo de valor. Ora, será que faz sentido eu tomar um crédito lá fora, mandar o meu dinheiro para o Brasil para ganhar um diferencial praticamente irrisório? Vamos lembrar que eles precisam fazer o hedge cambial, que também tem um custo. Eles não vão ficar expostos à variação do real frente ao dólar de uma moeda tão volátil, numa moeda tão instável quanto é o real frente ao dólar. Vamos lembrar que o real já perdeu praticamente 90% do seu poder de compra desde 1º de julho de 1994 até hoje. Ou seja, o diferencial de taxa de juros entre os Estados Unidos e o Brasil, se for muito pequeno, muitos investidores que mantêm dólares aqui investido venderão os reais para comprar dólares novamente e mandar esse dinheiro lá para fora. Não faz sentido estar aqui para ganhar praticamente a mesma taxa que você pode ganhar nos Estados Unidos. Então você vê uma pressão ao vender a moeda brasileira, o real, para recomprar dólares e mandar de volta para os Estados Unidos. Com isso, você bota pressão na cotação do real, em que ele tende a desvalorizar frente ao dólar, e uma moeda desvalorizada traz inflação. Inflação mais alta obriga o Banco Central Brasileiro a manter a taxa de juros mais altas. E isso são os fatores externos. Ao olharmos os fatores internos, instabilidade jurídica, falta de previsibilidade jurídica, institucional, econômica, mudança de regras no meio do caminho que fazem com que as empresas tenham que pagar impostos retroativos, como estamos vendo agora. Ou seja, tudo isso coloca na cesta e falar, faz sentido eu mandar dinheiro para o Brasil? Sim, se eu tiver um diferencial de taxa de juros interessante, eu aceito correr esse risco. Caso contrário, eu prefiro manter o dinheiro quieto nos Estados Unidos, rendendo 4, 5, 6, 7% ao ano em dólar se você compra um bonde corporativo, do que simplesmente ter que fazer todo o trâmite e mandar para um país emergente, instável, principalmente juridicamente, como a gente tem falando, e institucionalmente. Então essa é a relação dos juros nos Estados Unidos com o Brasil. Se nós olharmos, por exemplo, os títulos públicos brasileiros com vencimento de 10 anos, desde o mês de março até agora, a gente já teve uma alta na taxa de juros de praticamente 8%. No final de dezembro, essa taxa, esse mesmo título público com vencimento de 10 anos, remunerava o investidor por volta de 10,3%. Agora, hoje, está pagando por volta de 11,15%, uma alta de mais de 8%. Então, o que eu quero dizer, mesmo a taxa Selic caindo, que é controlada pelo Banco Central, as taxas livres de mercado, negociada por livre oferta e demanda, continuam colocando mais risco no Brasil. Investidores locais estrangeiros começam a exigir mais taxa para emprestar ao Brasil, caso contrário, eles simplesmente mandam para outros países emergentes com melhores condições, como pode ser o México, por exemplo, ou então simplesmente deixa nos Estados Unidos. Uma taxa de juros futura, como eu mostrei aqui, mais alta, coloca pressão nos custos de tomada de crédito das empresas e, obviamente, todo o custo da cadeia de crédito sobe, o que complica a queda final da taxa de juros lá para o varejo, para aquele pequeno investidor ou para aquele pequeno tomador de crédito no banco. Ou seja, mais uma falácia em que o PT coloca que precisa derrubar a taxa de juros, mas não coloca as condições fiscais para tal. Um país mais endividado que continua se endividando, os investidores exigem taxas mais altas para emprestar o dinheiro ao Brasil. A gente consegue ver, inclusive, tirado aqui essa foto do Tesouro Direto, ou seja, dos títulos públicos brasileiros, em que aqueles títulos, as chamadas NTN-Bs, Nota do Tesouro Nacional, que paga, remunera o investidor uma taxa fixa mais a inflação, IPCA mais 5, IPCA mais 6, atingiu patamares já de 6% de juros real, ou seja, quase 6% acima da inflação, o que é uma baita de uma taxa e já dá aqui um viés de oportunidade. Não é uma recomendação de compra, mas sim algo que a gente aprofunda falando para os clientes. Atenção a essa alocação, que mesmo com os riscos envolvidos no Brasil hoje, não há risco do Brasil dar calote na dívida. Portanto, faz sentido, dentro de uma carteira e conhecendo o seu perfil, olhar de perto esses ativos. O link do meu e-mail está no descritivo. Acessem, por favor, ou me mandem um e-mail, que será um prazer nós marcarmos um papo para falarmos sobre essas alocações. E com todo esse cenário, a gente já viu da Bolsa Brasileira, os gringos, que já retiraram 22 bilhões de dólares da Bolsa apenas em 2024. Vamos lembrar que pouco mais de 50% do volume da Bolsa Brasileira vem dos gringos.
Olha o nível de dependência. E repito, 22 bilhões de dólares já saíram da Bolsa Brasileira. E isso tem a ver com os juros nos Estados Unidos, como nós explicamos agora ao longo desse vídeo, mas também com o cenário doméstico instável e a insegurança e falta de previsibilidade jurídica e institucional que o Brasil tem hoje. E para a gente ir finalizando e falar da parte das alocações, eu deixo aqui uma matéria que saiu hoje no Valor, falando sobre projeções de inflação do Banco Central sinalizam uma queda menor dos juros. No cenário de referência, o Banco Central estimou que a inflação fecharia este ano em 3,5% e cairia para 3,2% em 2025 e repetiria a mesma taxa em 2026. Mas grandes nomes da economia, grandes economistas, muitos deles que fizeram aquele sinalzinho, não estão mais acreditando. Ora, modéstia à parte, economistas tão mais brilhantes do que eu, com histórico tão mais brilhantes do que o meu, não sei como eles não... E aqui eu não estou sendo irônico não, pessoas economistas que eu aprendo e muito até hoje. Alexandre Schwartzman, Armínio Fraga, Cândido, ou seja, pessoas com histórico brilhante que votaram por esse governo, se dizem agora arrependidos ou indignados com o que está acontecendo, que eu não consigo entender como, nem eles mais acreditam que a taxa de juros cairá para níveis de 8,5%, coisa que nesse canal a gente fala faz tempo. Basta olhar as condições macroeconômicas das contas fiscais brasileiras para perceber claramente que a taxa de juros não tem tanto espaço para cair num cenário de aumento de dívida pública brasileira. Um dos pontos que a gente vê é o próprio Alexandre Schwartzman falando nessa matéria, que eu deixo aqui o link para vocês. Ou projeções de inflação do Banco Central sinalizam uma queda menor. Ao ler essa matéria, ele fala abertamente que a inflação está acima da meta ainda, mostrando dificuldade para cair, e que, portanto, o mercado já fez uma reavaliação e que a curva de juros não mais precifica uma Selic a 8,5% e no máximo a 9%. Eu venho falando que eu não acredito ela abaixo de 10. Pode cair pontualmente, mas depois volta a subir com todo esse cenário de pressão fiscal que nós estamos. E para completar, a gente vê que o mesmo CME Group que eu mostrei o gráfico lá no começo do vídeo, se nós olharmos quanto o mercado está precificando que a taxa de juros nos Estados Unidos estarão lá em 2025, a gente vê que o mercado precifica que essa taxa de juros estará entre 3,75 e 4 ou entre 4,25, ou seja, muito acima do que estava durante o período pré-pandemia, com taxas de juros artificialmente baixas ou praticamente em zero. Por quê? Porque não tem mais espaço para tamanha injeção de capital que leva a um processo inflacionário, ou seja, isso coloca mais pressão na taxa de juros brasileira. Fiquemos atentos a isso. Possibilidades de alocação: se a dívida americana começa sim a alertar um determinado risco aos seus investidores com uma luz amarela ascendente, há um perigo de que os Estados Unidos possam em algum momento não mais ter capacidade de pagar a sua dívida, possam ter que inflacionar a moeda, ou seja, desvalorizar o dólar, inflacionar a moeda, para aí sim ele ter mais arrecadação e pagar a sua dívida. Não acredito que ele fará isso numa magnitude grande, ou então terá que subir mais impostos, ou uma reforma brutal de diminuição de gastos, que isso eu acredito que mais cedo ou mais tarde terão que fazer. Portanto, como possibilidade de alocação, olhem títulos de curto prazo da dívida americana. Olhem as Treasury Bills, que é o que eles mais têm emitido e é o que a gente tem colocado grande parte. Eu tenho feito na minha carteira, além de outros ETFs lá fora. O e-mail está no descritivo, me mande um e-mail, a gente conversa sobre isso, que não é uma recomendação de compra, mas é um dado pessoal. E também títulos públicos com vencimento mais curto, que tem uma volatilidade menor do que aqueles mais longos e, portanto, carregam um risco menor se em algum momento esse risco de não pagar vier à tona. Outro ponto, o ouro, que vem renovando recorde atrás de recorde. Não é de hoje que a gente fala nesse canal para manter um pouco de ouro, de ativos em ouro na sua carteira. Outro ponto, Bitcoin. Por que não ser o ouro do futuro, com uma tecnologia muito maior envolvida? Além de vários outros ETFs, ações americanas que eu continuo achando que podem ter preços interessantes, não as Big 7, que já tem um risco mais envolvido, e muitas ações brasileiras,
que, no meu entender, olhando no histórico, está sim com uma possibilidade de aumento do seu valor ao longo do tempo, mesmo nesse cenário. Tudo é uma questão de olhar preço, olhar quanto ela vale e o valor que ela está sendo negociada hoje. E aqui pode ter um gap. Como eu sempre falo, temos que analisar, tirar o nosso lado emocional e analisar o lado racional. E é isso que eu tento fazer no dia a dia com os meus clientes. Espero que tenha ficado claro, um tema que não é simples, mas tentei falar da forma mais didática possível. Seguimos na luta pela educação e mostrando como o PT vem fazendo um mal tremendo para esse país.